uma senha, para que vocês possam responder uma pergunta, que daqui a pouco eu retorne. Acho que esse tipo de apresentação também é sempre bom ter algum tipo de interação como essa. Porque, como a gente vai ver, é muito fácil a gente desprender, a gente desligar o vídeo, desliga o microfone e, poxa, com quem que eu estou falando? Quero ver vocês. Né? Quando a gente está no presencial, a gente está trocando o tempo todo, né? Olhando um olhar, né, Maria Média? Vai lá, olha um sorriso, não é um afago, uma conversa e, poxa, nesse meio a gente ainda está tendo que se aprender a aprender, né? Então, eu vou aqui compartilhar minha tela, porque eu parei a apresentação em 2 momentos. Eu espero também não frustrar alguma expectativa, porque vê a chamada como sendo Moodle. Mas Moodle é uma ferramenta, e ele faz parte de um processo. Eu quero deixar isso muito claro. Então, eu não quero vir aqui falar do Moodle pelo Moodle. Então, a ideia é trazer uma experiência que eu tive agora, recente, que foi no curso aí de gestão de projetos do Exército. Então, foi um curso que está rodando nesse exato cenário que estamos vivendo. Ou seja, tivemos que mudar para o EAD sem ter a estrutura para o EAD. Então, eu quero dizer o que eu fiz para conduzir essas 15 horas, aulas desse curso. Eu troquei muita conversa com o João Carlos também, que ele é o coordenador do curso, está aqui, né, João? E talvez ele possa até complementar alguma coisa ou outra que tem de feedback dos alunos aí. Eu sei do que eu falei com os alunos mais próximos, né, do feedback, que foi até positivo. Foi positivo de forma geral. Mas eu quero trazer com vocês essas reflexões. Então, eu vou aqui compartilhar minha tela. Eu preciso que você me libere aí, Odir, para compartilhar a tela. Eu não estou te ouvindo também. Você está com o seu microfone desligado. Se você quiser falar comigo. Tá. Bom, eu acho que eu habilitei. Tenta aí agora. Vê se você consegue. Agora vai. Então, deixa eu compartilhar minha tela inteira. Não só. E aqui está a apresentação, Moodle realizando avaliações. Então, vamos lá. Então, para quem não me conhece, sou o professor Rafael Rabelo. Nós somos um departamento grande e tem uma chance de a gente ainda não se conhecer, né? Alguns professores. Mesmo porque eu não sou professor, não trabalho apenas no departamento de administração. Também sou analista judiciário do Supremo, acumulo os 2 cargos. Então, não estou sempre na casa, no horário comercial. Então, às vezes, acabo não encontrando todo mundo. Então, a agenda que eu vou percorrer é aqui, eu vou fazer uma breve contextualização, vou falar um pouco do Moodle como um instrumento, vou falar sobre planejamento do ensino e, por fim, abordar sobre avaliações no Moodle. Ok? Então, vamos primeiro para o contexto, essa contextualização. E essa contextualização envolve falar um pouco sobre essa minha caminhada com o EAD. E até como docente, na verdade, né? Porque eu me lembro, quando eu comecei a dar aula em 2010, então, eu já tenho 11 anos, eu sou docente universitário, e até eu trago essa reflexão. Como nós começamos como docente, nós, docentes universitários, porque, na prática, nós não fomos ensinados a professor e a gente já sabe dessa ladainha, a gente sempre discute sobre isso. Então, por exemplo, eu me lembro muito bem quando eu comecei a dar aula, para mim uma boa aula é quando eu tinha um bom slide, né? Então, eu queria fazer aquele slide mais bonito do mundo, né? E eu não demorei muito tempo para perceber que isso não funciona muito, né? E questões sobre andragogia, sobre planejamento de ensino, sobre taxonomia de Bloom, essas questões eu fui conhecer muito tempo depois, né? Depois de alguns bons anos, porque nessa época, quando eu entrei em 2010, eu tinha terminado, né? Eu tinha começado o doutorado. Você quer falar, João? Diga aí. Só comentar, porque está com ruído
o som não está chegando bem aqui para a gente. Talvez se Para você você, mexer no seu para todos microfone, vocês. tá baixinho assim. Diego, tá ruim? Pessoal, manifeste, por favor. É que está um Tá. chiadozinho junto com a sua voz. Eu não sei se é o microfone que não está. Tá... Eu consigo entender o que você fala, Rafael, mas tem um chiadozinho como se fosse um mau contato de algum cabo, alguma coisa assim. Então, vamos É fazer isso o mesmo. seguinte, deixa eu botar o microfone. Eu estou usando um Bluetooth aqui. Está muito baixo. Agora está melhor? Melhorou. Agora Agora está tá melhor. beleza. Tá? Então vamos torcer que esse microfone aqui não dê problema, tá? Eu estou usando o microfone da webcam, de vez em quando ele dá um probleminha. Mas faz parte, me avise e me interrompa. Eu estava dizendo sobre a questão da prática docente, né? Eu estava dizendo sobre um pouco da minha experiência como professor, que eu comecei em 2010, e quando... Acho que é isso aí vocês entenderam, né? Entenderam? Perfeito? Beleza. Então, aspectos como o que é andragogia, planejamento de ensino e taxonomia de Bloom, isso para mim veio só depois de muito tempo, né? Como assim, né? Ter conhecimento sobre essa pirâmide de aprendizagem de William Glasser, por exemplo, tá? Como a gente aprende, são coisas que eu demorei, que eu não vi. Não sei se todos conhecem isso. Para mim foi uma novidade depois de 4 anos praticamente de docência, né? Mas aí, como é que foi essa minha caminhada pelo EAD? Logo depois que eu terminei o doutorado, passou uns 6 meses, eu continuava sendo professor e eu queria melhorar um pouco a minha prática docente. Eu também queria ser professor concursado, queria acumular um cargo, mas para ser professor da Secretaria da Educação, eu precisava ter o título de licenciado, né? Eu não podia ser só engenheiro. Então, eu fui fazer esse programa lá da Católica, programa de formação docente, chamado Proforme, e ele foi meu primeiro contato com EAD. Esse programa, você faz mais 2 semestres com as disciplinas pedagógicas, e aí eu saí, no meu caso, com licenciatura em matemática. Então, aí foi meu primeiro contato com o EAD, mas no aspecto como aluno, no papel de aluno. Então, foi muito interessante para mim. Eu entendi a dinâmica, e lá eles já usavam o Moodle para isso. Logo depois, eu passei a ser conteudista e tutor lá dentro do Supremo Tribunal Federal mesmo. Eles têm uma expertise lá de EAD muito forte. E dá para perceber a diferença desses papéis, né? O conteudista, a pessoa que elabora aquele conteúdo, a linguagem não é a mesma da linguagem de um livro-texto, utiliza-se uma linguagem chamada dialógica, ou seja, você conversa com o leitor, né? Faz questionamentos, ao mesmo tempo traz respostas, enfim. E também participei como tutor de cursos, inclusive nesse exato momento eu estou participando de uma tutoria de um curso lá. Eu sou professor do EAD da Faculdade Atenas, é a faculdade até da minha família, lá em Paracatu. Na verdade, não só em Paracatu, tem várias cidades, mas eu ministro uma disciplina lá. E como professor aqui na casa, com os 20% do EAD que eu faço questão de utilizar, né? Bom, e o Moodle, né? O que é o Moodle? Já que eu vim falar dele. O Moodle, na verdade, ele nada mais é do que um instrumento. Tá aí uma foto de um violão. E o violão ele só vai sair um som, né, se eu tiver, né, alguém para poder executar esse som. Aí ele tem que ter um propósito, né? Um violão, uma guitarra, que tipo de som você quer tirar desse violão, desse instrumento, né? E o Moodle também é um sistema de informação. E a gente estuda e a gente ensina até na disciplina que eu ministro aí no Departamento de Administração de Sistemas de Informações, que os sistemas de informação eles dependem de 3 dimensões para funcionar bem. Eles dependem do aspecto tecnológico, mas não é só a tecnologia. Eu preciso da organização dentro dos seus processos organizacionais, eu preciso das pessoas, que são elas que vão operar os sistemas. Se qualquer uma dessas dimensões está, de certa forma ou de outra, desequilibrada, o sistema de informação tem uma grande chance de não funcionar, né? Seja qual for esse sistema de informação. Tá?
Aí eu fiz uma pergunta para vocês se o Moodle é bom. Se vocês gostam do Moodle. Eu queria ver o que vocês responderam. Tudo bem que... Espera aqui só um momento. Só 4 pessoas responderam e as 4 disseram que sim, que gostam do Moodle, na verdade. Não que o Moodle é bom, que gosta do Moodle. Professor Rafael, eu não consegui ver a sua pesquisa. Ah, desculpa, Maria Amélia, estava no chat. Não, eu olhei no chat, não vi. Será que passou? Ou seja, estava antes do que eu olhei? Não sei, talvez sim. Agora que eu vi que está lá no início, é porque depois eu conversei com o Carlos André. Mas você desculpa. concorda? O que você gosta do Moodle, Maria Amélia? Mais ou menos. Mais ou Antes menos. com ele do que sem ele. Vamos pensar assim. Sim, pois é. Então eu trago, na verdade, isso aqui, né? Eu quero dizer que o Moodle é bom. Eu não estou falando que ele é excelente. Eu não estou falando que ele é excelente. É o bom ótimo. Ele é o bom. Por que ele é o bom? Eu vou dizer que ele é o bom porque ele vai disponibilizar as ferramentas que permitem apoiar ou, no nosso caso, viabilizar o processo de ensino-aprendizagem. E, de certa forma ou de outra, a gente não pode negar que ele atende isso. É possível fazer, rodar esse processo de ensino-aprendizagem com ele. E, além disso, Luciana, seu microfone está ligado. Se você puder desligar, obrigado. E, além disso, outra questão que é importante lembrar é que o Moodle é a ferramenta oficial da organização em que a gente trabalha. Então, esse é o grande ponto positivo do Moodle e que, infelizmente, a gente tem que absorver. Por mais que outras ferramentas sejam boas, o Google Classroom é excelente. Lá na faculdade Atenas, a gente utiliza o Blackboard, que é uma outra, que também é muito bom. Mas é uma ferramenta, a gente tem que estar preocupado aqui com o processo. Ele é o importante. Então, dentro do sistema de informação, lembre-se, né, eu tenho a tecnologia, eu tenho as pessoas, eu tenho a organização. E a gente tem que equilibrar isso muito bem. E aí também outra coisa que é importante é sobre a questão do planejamento de ensino. Né? Porque para ter um instrumento tocando, quando eu tiver várias pessoas ali com as suas habilidades, eu preciso de um bom maestro para poder fazer esse planejamento, para fazer com que as coisas funcionem bem dentro desse processo. E essa é a ladainha, a gente ouve isso sempre. Né? E aí aqui eu já vou direto no caso concreto, que foi esse curso do MBA em Gestão de Projetos, que a gente está ofertando hoje para o Exército. Tá? A maioria dos professores optaram, nesse primeiro momento, por ministrar as aulas pelo Zoom. Da forma como a gente está aqui. E até eu tive mais sorte do que os outros professores, porque minha disciplina começou um pouco mais tarde. Imagino quem começou e teve que dar aula de qualquer jeito, porque virou a chave o curso, né, entrou a quarentena e o curso tinha que continuar. Poxa, como que esse professor, ele foi um herói, ele conseguiu ministrar essa disciplina utilizando o que ele tinha, era o que era mais possível naquele momento. Né? Eu tinha que ministrar a disciplina Gestão da Qualidade em Projetos, uma carga horária de 15 horas, e o horário, para mim, era um problema, porque era sexta pela manhã. Eu ia ter que ministrar 8 aulas em 4 encontros, ou seja, ia ser 4 sextas-feiras cheias. E por que para mim era um problema o horário? Não é problema, mas era por causa disso aqui, né? Eu vivo a quarentena hoje, eu tenho a Valentina de 7 anos. E eu aqui em casa que estou conduzindo o homeschooling dela. Então, todo dia de manhã eu estou com ela. E à tarde eu estou no tribunal. E como é que eu ia fazer para administrar essa disciplina, né, com ela aqui? E ainda tenho meu filho Joaquim de 6 meses. Né? Então, quando o casal tem mais de um filho, a gente divide. Né? Então, não tem jeito. Né? Um com cada um, não tem o que fazer. E tem minha esposa, Viviane, tudo acontecendo. Esse é o meu contexto. Eu não tinha como fazer diferente. Então, eu precisava dar um jeito. Né? Eu precisava...
E além disso aqui, eu comecei a ver alguns memes na internet acontecendo, né? E esse meme, para mim, é muito característico disso que a gente está vivendo, né? Contexto da pandemia, matando aula. 1990 eu pulava um muro. 2020 eu desligo o vídeo, desligo o microfone. Não estou aí na aula, né? E aí? Estou falando para quem? Né? E aí eu coloquei como algumas diretrizes para mim. Né? Poxa, na hora que eu vou organizar essa disciplina, o que eu vou fazer? Olha, para mim eu tinha que dar uma preferência por atividades assíncronas, porque eu não ia conseguir ministrar. Não só porque eu não ia ter a questão do horário físico, do tempo, mas eu não consigo falar por 2 horas. Daqui a pouco eu canso. E dentro do Zoom, parece que você, em uma aula de 2 horas aula, você acaba tendo que falar o equivalente a 3, porque quando você está no presencial, você dá aquela respirada, fala com a pessoa, fala com a outra, né? Então, é diferente. Eu não tenho como comparar isso, tá? E aí, o que eu fiz? Né? Além dessa questão das atividades assíncronas, tinha a questão dos conteúdos. Eu tinha que usar o que eu tinha à minha disposição. Eu preferia utilizar os livros didáticos e a bibliografia que estava disponível pela universidade. Então, temos a minha biblioteca, eu acho que ainda pode ter alguns professores que não conhecem essa ferramenta, mas ela é muito boa. Ela tem uma variedade de livros imensa, tá? Tinham 5, 6 livros de qualidade. Então, para mim, eu estava, sabe, nadando de braçada. Usei também as bases de dados da universidade. Uma das bases de dados, ela fornece as normas internacionais. Então, eu utilizei a ISO 9001, que é a ISO de gestão da qualidade, né? Procurei também utilizar vídeos disponíveis no YouTube. Isso aconteceu até depois, né? Porque, na verdade, no primeiro momento eu tentei gravar algumas aulas. Olha, não é fácil. Não é fácil, não é trivial. Eu gastei uma tarde inteira fazendo a edição do meu primeiro vídeo, simplesmente para colocar alguns detalhezinhos. Demorei muito tempo, não foi fácil, tá? Mas eu ainda assim acabei gravando 2 aulas que foram questões que eu achei mais importante e todas as aulas nesse período de 20 minutos, tá? E claro, outra diretriz é o canal aberto com a turma. Será que eu estava indo bem? Será que eu estava no caminho? Então, eu sempre estabeleci esse canal com a turma. Vocês vão ver que tinha um fórum aberto lá, só com dúvidas ou com discussões. Na primeira semana da disciplina, tinha um fórum para se apresentar. Né? O representante da turma cobrava muito, muito exigente, sempre me ligava. Então, sempre a diretriz era ouvir, ouvir, ouvir. Se eu não estou indo bem, eu mudo. Então, a gente tem que ter uma flexibilidade. Eu não sei se está certo. Tá? Outra diretriz que eu considerei a presença como sendo uma realização da atividade em sala de aula. Como é que eu ia lançar no final se o cara estava presente ou não? 8 aulas, então me trouxe 8 atividades. Isso aqui é uma coisa que eu te digo que eu não gostei muito, mas não tinha o que fazer, porque eu não tinha outra diretriz em juntar vários encontros em módulos. E eu acho que isso vai acabar acontecendo com a gente também, né? De certa forma ou de outra, nossos planos de ensino estão prevendo 30 encontros. Então, como é que você vai aferir uma frequência ou não? Ou essa frequência vai ser desconsiderada? A gente ainda não tem essa diretriz do que a gente vai fazer. Pelo menos eu não sei. E uma questão que eu também me preocupo. Outra questão também era sobre o acompanhamento das evasões, né? Ou de como estavam as faltas. Os alunos estão acessando os conteúdos, não estão, né? E outra, eu tentava prever o tempo entre conteúdos e atividades não poderia ultrapassar 2 horas aula. Então, tinha um vídeo de 20 minutos que eu já considerava que o aluno não ia gastar mais de 20 minutos para poder assistir esse vídeo. Ele não vai assistir em 20 minutos. Então, eu tentava imaginar isso de forma empírica, tá? Enfim, eu não conheço uma técnica para poder fazer isso. Eu não tive tempo para pesquisar uma técnica para me dar esse valor exato. Mas eu procurava fazer algo que não extrapolasse as 2 horas aula, né?
E aí eu trago aqui a questões de avaliações no mundo, que é o tópico. A gente tem a velha história aqui da bruxa da Branca de Neve, né? Que olhava o espelho, espelho meu, né? Quem é mais bonita do que eu? Né? Ela queria uma avaliação. Mas hoje a avaliação, infelizmente, não é mais ao sim ou não, né? Você tem o que é a avaliação? Hoje é uma coisa mais aprofundada. Quais critérios você vai utilizar? O que você quer avaliar? Né? Qual objetivo você quer atingir? É mais isso, né? E a avaliação ela vai ser uma forma de quê? Né? Não é de punir, não é de premiar, mas de conhecer para incluir. A avaliação é isso. É isso que diz os textos didáticos sobre esse assunto. Tá? E a avaliação, ela vai poder ser uma ferramenta da gestão da aprendizagem. Então, eu penso nisso como indicador. Como é que está meu ponteiro? Como é que eu vou, o que eu vou ter que trabalhar para poder colocar os meus alunos no objetivo, tá? Que eu quero atingir. E aí o professor Francisco falou sobre algumas funções da avaliação. Ele chegou a falar até sobre a função formativa da avaliação. Não é? A avaliação tem a função diagnóstica, ou seja, eu só quero aferir como que os alunos estão. É um tipo de avaliação que geralmente é feita no início do curso, né? Apesar de que muitos de nós ainda fazem uma avaliação diagnóstica na prática, né, durante todo o curso, né, porque você acaba não utilizando esse resultado da avaliação para poder repensar o seu planejamento do ensino. Aí tem a função formativa, que é aquela que eu estou pensando na avaliação como esse ponteiro, para sempre ir ajustando. Que esse é um tipo de avaliação da função que a gente deve buscar, pelo menos eu acho. Né? E a somativa que tem uma questão mais classificatória. Ou seja, eu quero saber quem foi o melhor, o que fez mais, enfim. Eu te digo que nesse curso eu busquei a função formativa com essas avaliações, tá? E aí eu destaco um dos autores do assunto, ele diz o seguinte, que a avaliação formativa assume todo o sentido, seu sentido no âmbito de uma estratégia pedagógica na luta contra o fracasso e as desigualdades, que está longe de ser sempre executada com coerência e continuidade. E ele já traz, né, que esse é o objetivo, mas às vezes não é tão trivial fazer isso e continuar. E aí, professor, como é que você fez? Então vamos ser práticos. Vamos entrar aqui no caso concreto. Eu pensei lá na minha disciplina, eu tinha que ter 8 encontros, e eu dividi os conteúdos mais ou menos desse jeito. Né? Então, eu tinha aqui 8 aulas. Vamos ver se vocês estão vendo. Opa! Vocês estão vendo meu ponteiro aqui, né? Eu tinha aqui uma primeira aula e a segunda aula acontecendo no mesmo dia, tá vendo? Que eram 2 aulas no mesmo dia. Primeira aula eu quis falar sobre conceitos da gestão da qualidade. Na primeira aula você vai falar dos assuntos básicos, né? E para ver se o aluno conseguiu atingir esse objetivo, eu tinha um exercício individual. E eu colocava a referência para ele em cima daqueles materiais que a UNB disponibiliza. Ou seja, você vai procurar no livro do Carpinelli, capítulo 1. Tem professor que não gosta muito disso, eu até concordo, também de certa forma ou de outra, de indicar a referência logo para o aluno, para cada capítulo. Porque isso aqui também ceifa um pouco a habilidade do aluno pesquisar e correr atrás do conteúdo. Mas nesse contexto eu queria dar um direcionamento para poder facilitar a minha estratégia de ensino-aprendizagem. Na segunda aula eu tinha aqui a gestão da qualidade, eu queria trazer a ISO 9001, que é a principal referência, apesar dela não ser usada para projetos, eu quis usar essa norma. Depois eu coloquei aqui a gestão da qualidade em projetos, também fiz uma atividade individual, um exercício. Nessa 2, desculpa, eu trouxe um fórum, eu gosto muito do fórum, muito, muito mesmo. Ele é muito rico. Na 4, eu trouxe um exercício em grupo, aqui são exercícios, são ferramentas da qualidade, então eu procurei alternar em exercício em grupo, exercício individual, exercício em grupo, exercício individual. E, por último, tinha uma aula mais conceitual, que no primeiro momento eu tinha pensado em fazer um exercício, mas acabei trocando por um fórum.
e se mostrou muito mais rico no final das contas, tá? E, bom, como é que eu estruturei isso tudo no Moodle? Né? Aí tinha as 8 aulas, aí eu fui colocando sempre a aula, né, com como que eu estruturei o conteúdo. Então, aula 1, livro online com questionário, aula 2 e aula 3 foram os vídeos que eu gravei, com as normas e com fórum, com guia PMBOK e com questionário. Aula 4, 5, 6 e 7 são vídeos que eu encontrei no YouTube sobre essas ferramentas da qualidade, excelentes. Os vídeos são 10 mil vezes melhor do que o melhor vídeo que eu poderia produzir. Então, assim, era de uma qualidade fenomenal. Então, por que não utilizar? Por que tem que ser eu que tem que produzir esse conteúdo? E além disso aqui, junto com algumas tarefas, né, e exercícios aplicados. Aula 8, o livro online e fórum. E para essas aulas online, até adiante, eu usei uma ferramenta chamada Loom, que eu deixo como dica, porque você tem um PowerPoint para gravar os slides, mas quando você quer gravar a tela, por exemplo, aqui eu estava discutindo o guia PMBOK, discutindo a ISO 9000, eu preferi gravar a tela com a minha imagem aqui do lado, então achei interessante. E esse Loom é bacana porque ele já sobe direto para uma plataforma. Então ele grava e você já consegue ter um link para o aluno acessar, por exemplo. Então, se você quiser, você usa o Loom. Se você não quiser, você pode editar o vídeo e colocar no YouTube. Eu acabei editando, mas não precisaria fazer isso. Alguém tem alguma pergunta até agora? Porque agora eu quero entrar lá no Moodle para mostrar para vocês. Professor, eu tenho uma pergunta. Diga, Maria Amélia. Você falou que fez um fórum e gostou muito do fórum. Eu detesto fórum, então eu queria saber o que você entende de fórum e por que você gosta do fórum. Digo, por que eu gosto do fórum? O fórum ele vai em encontro direto com essa avaliação formativa, com essa função formativa. Ele permite a construção do aprendizado em conjunto e trazendo as questões filosóficas até da maiêutica lá de Sócrates, né? Onde eu não vou dar a resposta para o aluno. Eu consigo construir e fazer com que ele reflita sobre cada conhecimento. Então, Maria Amélia, já que você falou do fórum, e eu já vou falar dele direto, aqui está estruturado o meu Moodle, da forma como eu sempre procuro estruturar. Então, aqui eu sempre tenho um aviso e informação, onde eu deixo um texto para o aluno do que está acontecendo nesse período. Tá? Então, aqui eu disse o que vai acontecer, aqui eu tenho avisos, esses avisos geralmente toda vez que ele vence eu coloco aqui, os links para minha biblioteca e base de dados, tutorial de como acessar os livros da disciplina, e aqui um fórum de tira dúvidas, né? Aqui todos os conteúdos, né? E aqui as atividades avaliativas. Então, se o aluno entra aqui, ele sabe onde é que ele vai se localizar. Está bem claro, estruturado, o que é aviso, o que é aula, conteúdo, o que é atividade avaliativa. Então, aqui, Maria Amélia, já que você falou do fórum, vamos entrar aqui no fórum. Tá? O que eu queria com esse fórum? O meu objetivo com ele era fazer com que o aluno ele aplicasse os princípios da gestão da qualidade dentro de atividades, dentro do conhecimento dele. Né? Então, eu parti do pressuposto do que o aluno sabe. Aquela ideia. Não vou partir, fingir que ele não sabe de nada. Não, sempre os alunos têm algo para contribuir, para entregar para a gente. Né? Então, eu vim trazendo aqui, ó, olha como é que eu fiz. Prezado aluno, a principal referência normativa que as organizações possuem a seu dispor no que tange a gestão da qualidade é, sem dúvidas, a ISO 9001. Apesar de essa norma estar relacionada com a implantação do sistema de qualidade e não necessariamente com a gestão da qualidade em projetos, elas nos traz lições que são imprescindíveis para que continuemos nossa disciplina. Nesse sentido, vamos conhecer a parte inicial da norma, que consolida a generalidade e debater essa norma. A aula de hoje será um fórum, discussões sobre os princípios da gestão da qualidade. Para participar do fórum,
ter nota dessa atividade, ter atribuição de presença nessa aula, você deverá, assistir o vídeo. Então está aqui o vídeo que eu gravei. 2, ler o texto sobre o Boeing no caso 737 MAX. Eu trago aquele caso, uma notícia espetacular do Washington Post, que detalha sobre algumas falhas da qualidade em si, nesse caso específico. Aí, 3, eu peço para o aluno, usando o texto como reflexão, elabore um pequeno texto sobre como a não observância de um ou dois princípios da qualidade, coloco eles aqui, podem impactar na qualidade dos produtos ou serviços entregues para a organização. Aí eu digo, você pode usar o texto do Boeing como inspiração, mas será ainda melhor se você puder trazer um caso que você teve participação ativa, como cliente ou fornecedor. Isso é a primeira questão. A segunda questão, o aluno tinha que comentar a postagem de um outro colega. O que acontece? Aí vem o exército, né? O pessoal é espetacular, né? O primeiro aluno começa aqui já trazendo riqueza, né, de questões, de casos sobre o que o Exército já fez, né, sobre questões da qualidade. Ele até exagerou nessa questão aqui, você tem que até tomar um cuidado, né, porque o aluno está livre para fazer o que quer, né, e às vezes até pensei, poxa, devia ter delimitado o escopo para que não fosse tão grande, né? Aí, de certa forma ou de outra, começa a vir um debate, né? Um aluno complementa em cima do outro. Aí eu começo a trazer, né? Olha, Luiz, puxa, que ótima maneira de começar o fórum. De fato, o Exército é reconhecido pela qualidade de seus feitos, né? E eu não trago respostas, né? Gostaria de perguntar, na sua visão, qual é o princípio da qualidade que é mais observado pela força e o que viabiliza as entregas que você relatou, né? Quando eu faço uma pergunta como essa, eu não estou explicando o que é o princípio da qualidade. O aluno vai ter que ir lá, ler o princípio da qualidade, os 7 princípios da qualidade, tentar entender e tentar articular, aplicar esse conceito em cima do algo que ele entende. Então, aqui, quando eu penso naquela pirâmide do conhecimento, o aluno, e até eu faço questão de trazer ela de novo, que ela é importante nesse caso em si, olha aqui, ó. Eu vou forçar que o aluno não fique só em ler. Eu vou conseguir que ele puxe mais para cá, né? Que ele desça mais nessa pirâmide, para conversar, perguntar, relatar, numerar, né? E conseguir estruturar e solidificar mais o conhecimento dele. Tá? Então, dessa forma, o fórum ele foi caminhando muito bem e de maneira muito rica. Tá? É uma forma que eu tenho, que eu acho que é muito eficaz de conseguir fazer essa avaliação com essa função formativa. E o Moodle me permite isso é muito interessante, porque olha aqui, ó, em cada uma dessas postagens, eu posso atribuir uma nota para o aluno. Então aqui, depois que o fórum todo aconteceu, eu vim aqui atribuindo a nota. Eu queria que o aluno participasse 2 vezes. Então eu pensei assim, ó, se ele participou de maneira efetiva, cada participação eu dou nota 5. Então, o Moodle vai automaticamente somar a nota do aluno, né? E o que acontece? Quando eu vier aqui no quadro de notas, que eu venho aqui no curso, eu venho aqui em notas, aqui essas notas vão ser atribuídas automaticamente. Okay. Né? E eu posso exportar isso aqui para Excel, para depois trabalhar essas notas. Né? Então, esse fórum foi uma forma que eu gosto. Isso aqui eu aprendi lá na Católica. Né? Eles faziam muito essa dinâmica. E eu acho interessante. Agora, realmente, às vezes, não sei até que ponto, o porquê você não gosta do fórum. Né? Às vezes você pode até trazer essas trocas para a gente debater também o porquê. Né? Eu já conversei com muito aluno e muito aluno não gosta de participar dos fóruns desse jeito. Né? Porque não é trivial, dá trabalho também. O aluno vai ter que forçar um pouco. Né?
Aqui também trago uma outra... Oi, diga, Maria. Não, eu ia te responder. Eu não gosto do fórum. Eu fiz um curso de tutoria, né? Eu não gosto do fórum porque, assim, às vezes o aluno, ok, ele gosta de participar, gosta de escrever. Às vezes ele não gosta. Eu sou uma pessoa que não gosto de ficar conversando durante a aula, por exemplo. Então, eu não gosto de ficar participando o tempo todo. Se eu tenho algo relevante, então eu falo. Agora, se eu não tenho algo relevante, eu não falo. Então, eu imagino, né? Eu me coloco como aluno. Eu tenho que necessariamente participar do fórum. Então, obrigação, eu acho chato como aluna. Entendeu? Por isso eu não gosto do fórum. Porque, assim, o curso de tutoria que eu fiz, a gente tinha que estimular o aluno a participar do fórum. Então, eu falei, poxa vida, se for como eu que não gosto, o aluno vai, entendeu? Então, é por isso, é uma questão pessoal. Não, sim. Maria Amélia? Oi. Oi, então, gente, é porque eu sou aluno do Rabelo, e aí eu não sei se a minha fala é pertinente, mas realmente a gente, como aluno, enfrenta... E aí era uma questão que eu queria levantar depois para o Rabelo, para os demais professores. Eu passei por uma experiência horrível de fórum no semestre passado com uma matéria de marketing, em que a gente não sabe como o critério está sendo avaliado, a gente tem surpresa depois de como foi avaliado, porque a gente nunca tem feedback dos professores ou dos monitores. Então, a gente participa de qualquer jeito. Eu, particularmente, participei de qualquer jeito, porque se eu sei que eu não vou ter uma avaliação que seja pertinente ao meu grau de participação, se eu não vou ter uma avaliação que me informe onde eu posso melhorar, se eu vou ter que escrever uma coisa que eu não quero escrever, se vai ser uma coisa obrigatória, para mim fica uma coisa muito chata. E eu particularmente, acho que eu tenho vários amigos que concordam comigo nesse ponto, e a minha dúvida seria para vocês se vocês, como professores, vocês pensam em procurar os alunos antes de fazer essas novas proposituras, ou vocês simplesmente vão fazer e a gente que se vire para poder tentar se adaptar. Então, era isso. E eu concordo muito com a Maria Amélia, eu odeio o fórum. Eu acho o seguinte, Gustavo, acho que, como eu coloquei, a gente tem que sempre ouvir. Né? E assim, você foi meu aluno, você sabe que eu sempre estou em contato sempre com os alunos. Né? E a gente tem que ter sempre flexibilidade. E outra, eu acho que essa busca por, nesse caso EAD, a gente não deve se manter em apenas uma forma de avaliar. Você tem que usar um conjunto de ferramentas. Eu estou só mostrando uma agora. Ainda quero mostrar outras. Então, para vocês verem, das 8 aulas que eu tive, na verdade, eu tinha planejado apenas um fórum. Tá? O segundo fórum aconteceu até porque teve um feedback bacana. E acabei mudando a estratégia no segundo momento. Mas, assim, eu acho que o que eu posso dizer é que não é fácil para ninguém nesse momento, viu, Gustavo? Eu acho que a gente tem que buscar o objetivo. Onde que a gente quer chegar, né? E a partir daí a gente buscar os caminhos, sempre ouvindo. É o que eu acho. Ô, Rafael? Oi. Tem uma pergunta da professora Bárbara. Ela está perguntando como é que você realizou a divisão dos grupos no contexto online. Então, você trabalhou com grupo e como é que você fez a divisão desses grupos no contexto online? Tá. E eu queria te perguntar também uma coisa bem pontual sobre o fórum. Você estipulou um prazo, deixou o fórum aberto ou o fórum... Como é que é? E a sua participação era ali síncrona no fórum ou você deixou ele aberto e depois foi... Como é que você operacionalizou esse fórum? Beleza. A primeira pergunta, Bárbara, nesse caso específico, os próprios alunos eles já tinham grupos separados, tá? Organizados. Agora, até conversando com outro professor aqui, ele achou interessante um feedback dele, não vou dizer o nome dele, lógico, né? Mas ele compartilhou comigo o quanto às vezes, até complicado para o aluno fazer essa distribuição de grupos online, né? Porque às vezes sempre pode sobrar um. Então, assim, eu acho que essa questão precisa sempre ser mediada pelo professor. Então, o professor tem que sempre estar atento a isso. Uma coisa é você estar no presencial acompanhando e outra coisa é a formato à distância. Você vai ter que
Ou você pode criar um fórum, por exemplo, pedindo para que eles se organizem. Né? E a partir daí poderia ser uma forma de acontecer isso. Agora, quanto à sua pergunta, o fórum, inclusive, o Diego, ele foi totalmente assíncrono, ou seja, na verdade, todas as atividades aqui foram assíncronas. Então, por exemplo, essa primeira aula, eles tiveram uma semana. Então, dava a minha primeira aula, depois de uma semana que eles tinham que responder esse conteúdo. No caso do fórum, eu costumo dar o dobro do tempo. Mais tempo. Porque como é uma atividade que às vezes demora um pouco mais, ela precisa de mais tempo mesmo. Agora, outro ponto que eu queria trazer quanto ao fórum, esse fórum é uma maneira até de permitir que você tenha contato com a turma, mesmo de forma assíncrona. Tá? Então, você vai tendo um feedback, você vai lendo os comentários, o que está acontecendo. Tá? Bom, não sei se vocês viram, acho que o critério estava bem explícito ali de como o aluno seria avaliado. Eu pedia 2 postagens para ele. E outra, a gente precisa sempre levar que avaliação não é premiar, avaliação não é punir. Né? Então, lógico que se o aluno vinha uma postagem de oi, tá muito bom, poxa, ele não contribuiu nada, né? Só 1, 2 palavrinhas. Ele ia ter que trazer uma riqueza maior. Se você quiser ter um critério mais definido, você pode definir 150 palavras, 200 palavras, mas eu não gosto de ir nesse ponto, eu gosto de deixar um pouco mais de liberdade, tá? E eu tenho que tratar como casos como aconteceram, que alunos que até extrapolaram a quantidade que eu julgava que era adequado, entendeu? Mas isso faz parte, cada um com seu cada um, né? Eu posso mostrar outro aqui ou tem mais alguma questão sobre o fórum, algum comentário? Eu só queria trazer uma observação que foi feita no primeiro encontro, acho que pelo próprio professor Francisco, né? E até puxando um gancho que o aluno Gustavo colocou, as respostas, né? O feedback tem que ser o mais rápido possível, né? Quando a gente está falando de ensino remoto, né? Então, o Gustavo estava se queixando, citou um exemplo de que ele não tinha um feedback adequado, e às vezes nem tinha um feedback de um determinado professor. Esse é um desafio, né? Porque a gente dimensionar as tarefas, as atividades, pensando também na nossa capacidade de dar o retorno. Né? Sim. Bom, outro tipo de método avaliativo, de ferramenta que eu utilizei aqui, e eu não gosto nem de ficar pensando na avaliação, porque às vezes que parece até que tem a questão da conotação que parece que é imediato, o aluno já acha que quer punir, né? Mas não é isso. Lembra, Rafael, mais uma vez. Oi, André. Oi, Carlos. Eu queria colocar um comentário, né, assim, como uma reflexão também, aproveitando que você falou do fórum também, né? Eu acho que é um recurso que depende muito do estilo de cada professor, né? Da forma que ele quer interagir com os alunos. Eu acho válido o uso do fórum. Agora, assim, eu particularmente vejo com alguma restrição você impor ao aluno, por exemplo, formar grupos ou pares como dentro do fórum como uma etapa da avaliação, né? Eu já vi casos assim, ou seja, você explorar o conteúdo, tudo bem. Agora dizer, etapa tal, forme para agora com alguém do grupo. Isso não é avaliação. Né? Porque pode até gerar um tipo de exclusão digital, né? Quer dizer, dependendo do aluno, ele pode não ter essa desenvoltura e formar liga com outros componentes dentro do fórum. E aí não depende dele ter conhecimento ou não. Né? Então, quer dizer, aí é mais o quê? O problema da ferramenta? Não. É a forma que o professor vai colocar a questão. E eu já vi cursos em que uma das etapas de avaliação era você ser obrigado a formar par com alguém da turma. Então, aí é uma questão mais de planejamento da aula, não necessariamente do recurso da ferramenta. Isso. Por isso que eu fiz questão até de trazer esses aspectos da própria literatura de didática, né? Para poder falar um pouco disso aqui. E eu concordo contigo, a não ser que fosse uma disciplina sobre relacionamentos, né? De certa forma ou de outra. Mas, se não tem um objetivo, não faz sentido. A avaliação precisa ter um objetivo.
Agora eu queria trazer uma outra forma de avaliar, que são aqueles questionários autocorrigíveis, tá? O que eu queria trazer, esse tipo de questionário aqui. Então, da mesma forma, eu tinha uma aula, tinha um vídeo, né? Depois que ele estudava o vídeo, lia o capítulo, tinha as questões que eles tinham que fazer, tá? Um questionáriozinho. O cuidado que eu tenho com esse questionário, o que eu vou ter, né? Às vezes até agora que é EAD, mas sem a questão presencial, é de não só criar as questões, né? Eu vou trazer um caso aqui de um aluno, não, como ele errou mais questões, mas só para mostrar o que acontece, né? Porque essa ferramenta ela é bacana, que você pode elaborar a questão e depois que o aluno faz, a ferramenta vai dar a resposta para o aluno, vai dar um feedback de acordo com o que ele escolheu. E isso é possível, né? Configurar no Moodle, ou seja, nesse caso aqui, ele acertou, né, a questão. Então, aqui eu dou um feedback positivo para ele, né? Aqui é uma que ele errou, acertou a metade, por exemplo. Então, aqui ele tinha que escolher uma técnica, era qual? Sobre o fluxograma. Eu perguntava de qual dos processos de gestão da qualidade o fluxograma era. Aí ele tinha que escolher, olha, pelo processo de gerenciar a qualidade apenas, pelos processos de gerenciar a qualidade e controlar a qualidade. E aí tinha todas essas alternativas. Nesse caso, ele escolheu apenas gerenciar a qualidade, né? Só que ele também está dentro de controlar a qualidade, né? Então, ele dava, desculpa, de planejar a qualidade. Então, ele dava aqui o feedback, né? Sim, essa ferramenta é útil para o processo de gerenciar a qualidade, contudo, também é útil para o processo de planejar a qualidade, né? Então, esse tipo de ferramenta, ela pode, por exemplo, quando ele erra, né? Dê uma olhada de novo no capítulo 8.1.3.1, né? Que isso aqui está lá naquele ponto, né, que você errou, né? Então, esse aqui é uma ferramenta que ela é bastante útil, né? Dá um trabalho para elaborar, né? Mas depois que o aluno responde, ela vai estar automaticamente de novo no painel de notas lá, né? E no painel de notas, mais uma vez, eu consigo ter um retrato de como estão os alunos, né, em cada uma das questões. Veja, será que a gente tem uma ferramenta como essa, de saber onde o aluno está indo bem, onde o aluno está indo mal, né, no dia a dia do presencial? A gente aqui, com ferramentas como essa, tem como ter um retrato do que de onde você tem que atacar para poder reforçar o conteúdo, o que está faltando, qual é o gap que está faltando, né? Outra ferramenta que eu utilizei foi a parte da tarefa. Professor Rafael, tem uma pergunta. Oi, Carol. Bom, primeiramente, boa tarde, gente. Eu sou Carol, sou professora colaboradora do departamento, sou doutoranda no PPGA, né, e dou aula no departamento de administração. Aí eu estou elaborando, né, a minha disciplina agora é EAD, e eu pensei muito em utilizar em algumas avaliações esse teste. Aí o que eu queria te perguntar, como eu nunca usei, tem como eu bolar de algum jeito que eles não consigam, por exemplo, alguém responder o teste primeiro, aí pegar a cola do teste e passar para todo mundo e eles só responderem para ter a nota, em vez de responder para ver, né? Assim, que aí a gente perde tempo, né? Elaborando todo o questionário, né? E se tem como eu fazer um banco de questões, por exemplo, assim, eu nunca tentei, né? Mas algo desse tipo. Carol, volto para a questão do objetivo. O que você quer com esse questionário? Se você quer apenas direcionar o aprendizado, que era o meu objetivo, eu relaxei um pouco nesse sentido. Eu não estava muito preocupado com esse aspecto. Que eu sei que, claro, alguns deles copiaram, fizeram em conjunto, mas tudo bem se fizeram em conjunto, estiveram estudando em conjunto, para mim é válido, era o que eu queria fazer. Atingir o meu objetivo. Agora a questão... e aliás, além disso, uma questão interessante, Carol, você vê que interessante que dá para saber com essa ferramenta, porque quando eu abro aqui, nas tentativas, que aqui é como que os